Olá, meu nome é Ana Luísa Caldeira Lima, eu sou graduanda do curso de Nutrição na UNB. Eu vim apresentar o meu PIBIC, que é a elaboração da tabela brasileira de teor de cafeína, que foi um projeto orientado pelo professor Caio Riz. Para introduzir, a cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo e ela está presente na natureza em mais de 63 espécies de plantas. E por isso ela é muito presente na nossa alimentação também, sendo que a principal fonte de cafeína do brasileiro é o café. Atualmente, diversas agências regulatórias mundiais apontam que uma dose segura de cafeína é no máximo de 400 miligramas por dia. E quando consumida nessas doses seguras, vários benefícios podem ser obtidos, como a melhora do estado de alerta, do desempenho cognitivo e da performance esportiva. Só que com doses maiores, alguns efeitos adversos podem acontecer, como taquicardia, insônia e pioras de quadros de ansiedade. Trazendo um pouco da problemática que motivou o meu estudo, o brasileiro consome diariamente diversas fontes de cafeína. Inclusive, a POF 2017-2018 apontou que o café é o alimento mais frequentemente consumido no Brasil. Isso mostra a relevância de se ter uma tabela de composição de cafeína nacional. Ainda mais quando você leva em consideração que várias outras fontes também são muito consumidas no Brasil, como refrigerantes, chá, chocolates. Além dessa problemática, nós ainda temos o fato de que a maioria dos brasileiros desconhece a quantidade de cafeína que consome diariamente. Isso se deve a dois principais fatores. O primeiro é que a legislação brasileira não exige que os teores de cafeína sejam incluídos nos rótulos dos produtos alimentícios. O segundo é o fato de não existir uma tabela nacional de teor de cafeína. Isso tudo evidencia a necessidade de se ter uma tabela nacional de teor de cafeína. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi elaborar a tabela brasileira de teor de cafeína, incluindo alimentos e produtos fontes comumente consumidos no Brasil. Falando um pouco da metodologia, esse estudo foi feito basicamente em duas etapas, sendo que a primeira foi a busca sistematizada dos teores de cafeína em alimentos, suplementos e medicamentos consumidos pela população brasileira, e a segunda etapa foi a análise e sistematização de dados. Detalhando melhor cada uma dessas etapas, para essa etapa de busca sistematizada, com relação aos alimentos, foi feita uma revisão bibliográfica no PubMed, em seguida foi feita uma busca por informações em sites de fabricantes e também em bases de dados disponíveis na internet que fossem oficiais. Com relação aos suplementos alimentares, foi feita uma consulta dos rótulos dos produtos nos sites de fabricantes e também em sites de ampla comercialização desses produtos. Para os medicamentos, foi realizada uma consulta ao albulário da Anvisa e para as preparações amplamente consumidas no Brasil, foi realizada uma busca por receitas em 3 sites de amplo acesso nacional. Na parte de sistematização dos dados, primeiro foi realizada a inserção dos dados no Google Planilhas, em seguida foi realizada a padronização dos valores de teor de cafeína em miligramas a cada 100 gramas de alimento, ou 100 ml no caso das bebidas. No caso dos produtos apresentados sob a forma de cápsula, drágea ou comprimido, foi realizada a padronização em uma unidade de cápsula, drágea ou comprimido. E em seguida foi realizado o cálculo da média do teor de cafeína de um mesmo alimento ou produto, obtido por meio de um único estudo, ou seja, aquele cálculo intra-estudo. Em seguida, foi realizada a exclusão dos dados outliers e dos produtos que não são comercializados do Brasil, ou seja, adaptação ao contexto brasileiro. E, por fim, foi determinada a média, o desvio padrão e o coeficiente de variância de cafeína entre as fontes de informação, ou seja, as referências. E para os produtos com diversos valores idênticos, foi utilizada a moda da distribuição e não a média. Indo para os resultados e discussão, essa figura ilustra muito bem todos os procedimentos que foram realizados na etapa de busca. Eu não vou me ater muito a ela para não me prolongar, mas ao final de todos esses procedimentos foram utilizados para compor a TBTC 34 artigos. Ao final de todas as etapas, foi obtida a tabela brasileira de teor de cafeína, que contém 57 itens divididos em 12 categorias, que são elas: cafés e derivados, chás, erva mate e derivados, cacau em pó, chocolate e derivados, bebidas com cacau, refrigerantes, bebidas energéticas, guaraná em pó, preparações, suplementos e medicamentos. Eu trouxe aqui só um fragmento da tabela, só para ter uma visualização do layout, mas o que eu queria trazer para a discussão é que a TBTC é uma ferramenta inovadora, porque ela é a primeira tabela construída de maneira sistematizada que compila os teores de cafeína de alimentos e produtos comercializados no mercado brasileiro. E embora ela possua algumas limitações, como o uso de dados estrangeiros, essa adequação de dados à localidade que foi feita garante uma maior especificidade de uso e uma aplicabilidade mais fidedigna para os brasileiros, já que contém somente produtos que são comercializados aqui no Brasil, e assim ela terá uma grande aplicabilidade tanto no âmbito clínico quanto no científico. Então, para fechar, a TBTC constitui-se a primeira investida em uma tabela de composição de cafeína contextualizada para a realidade brasileira. E por isso é esperada uma grande utilização tanto no âmbito clínico quanto científico. Isso porque a adequação à localidade que foi realizada nela garante uma maior especificidade de uso. Entretanto, são necessários estudos futuros que analisem em laboratório os alimentos e os produtos brasileiros
para que se construa uma tabela ainda mais fidedigna. Aqui são as minhas referências e muito obrigada!